A paz, meus amados irmãos, boa noite. Eu quero deixar uma mensagem hoje, em nome do Senhor, que Deus tocou no meu coração, dando de ontem essa mensagem. Depois a minha esposa, a pastora Fabiana, também vai estar colocando uma ministração no grupo. E eu quero falar de adoração. Eu vi ontem uma moça, ela sendo muito criticada, porque ela fez uma postagem aí de uma igreja, da maneira que ele estava dançando. Então, algumas pessoas retrucando ela, falando que aquilo é do Espírito Santo, mas eu concordo com ela. Não tem nada com o Espírito Santo. Nada, 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 nada. Quando nós buscamos na Bíblia a verdadeira, se você buscar na Bíblia qual é o capítulo que fala da verdadeira unção na Bíblia, a Bíblia não menciona o capítulo ou versículo da adoração. Ou seja, você pode até adorar do jeito que você acha que deve, mas as adorações que está acontecendo hoje não está na Bíblia. Não é bíblico. Isso não é, essa loucura que acontece hoje não é bíblico. Você pode ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, se você meditar na Bíblia, você vai ver, você vai ler, você vai ver que não tem. Então eu vou estar deixando para você, deixa eu procurar aqui, Deus tocou no meu coração, o livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Qual é a maneira que você tem que entrar na casa de Deus? Qual é a maneira que você tem que adorar a Deus? Capítulo 5, versículo 1, quero ser breve. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que faz mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra, assim seja pouca as tuas palavras, porque da muita ocupação procede os sonhos e a voz do tolo e da multidão das palavras. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-los, porque não se agrada de tolos o que voltares a pagá-lo. Melhor é que não vote do que voltares e não cumprir. Não consista que a tua boca te faça pecar, nem diga diante do anjo que teu voto foi um erro, porque razão se iria Deus contra a tua voz e destruía as obras das tuas mãos. Você entendeu? Quando nós entramos numa igreja, eu estava até conversando há pouco tempo com minha esposa, hoje está tão difícil o negócio, mas tão difícil. Eu não estou dizendo que é todas as denominações. Nós pregamos o evangelho, que nós não citamos placa de igreja, nome de pastor, mas tem umas igrejas doidas aí. E você só vai ter essa visão, querido, quando você medita na Bíblia. Quem não medita na palavra de Deus, quem não lê a Bíblia, vai entrar nesse lugar e acha que é tudo normal, está tudo beleza. Mas guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Entrar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Imagina, nessa igreja que essa moça citou lá, e se você entrar lá, você vai ver, você que conhece um pouquinho da palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, você que tem o Espírito Santo, porque só vai ver essas coisas quem tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que não tem conhecimento das coisas de Deus, ou não procede meditar na palavra de Deus, é cego. São pessoas cegas, são pessoas sendo elevadas por essas coisas, e entra nesses templos, nessas igrejas, e fica iludido. Parece que estão hipnotizando as pessoas hoje. Você entendeu? Agora imagina, você pega uma pessoa e leva no lugar desse, tem a mãe da minha sogra, a mãe da minha esposa, minha sogra, ela foi num lugar aí e ela falou que nunca mais coloca o pé lá. Por quê, pastor? A pastora pegou, estava ministrando, não sei o que deu nela, subiu, pôs o pé em cima da cadeira e ficou pulando, dançando em cima da cadeira. Ela falou, isso é circo. Ela saiu da igreja e foi embora. E daí vem o quê? As pessoas, elas entram dentro dessas igrejas hoje. A pessoa entra, eu estou canso de falar, para ouvir uma mensagem, ela entra no lugar errado. Ela entrou no lugar errado. E esse lugar é errado, eu falo para você que é errado. Porque adoração não é isso. Adoração é uma coisa com ordem e decência. Nós pregamos, minha esposa
A pastora Fabiana sempre cita isso. O Espírito Santo de Deus, quando habita na pessoa, é com ordem da essência. Agora, sabe o que é que estão fazendo? Deixa eu falar para você. E eu repito mais uma vez, deixando a Bíblia empoeirada, não lendo a Bíblia, não estudando a Bíblia e indo por conta. Agora nós, eu faço, entendeu? E as pessoas, elas querem mostrar um pouquinho do seu talento e elas acham que isso é talento dado pelo Espírito Santo. E não é, é um talento que você arrumou de si próprio. Tem pessoas hoje, querido, que eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou falar porque quando Deus manda falar, eu falo. Tem pessoas hoje que têm um cargo dado pelo homem e não por Deus. Então essas pessoas, elas não têm noção do que é oferecer para Deus um culto racional, que está lá em Romanos, não é isso? Romanos capítulo 12, se não me fugiu a memória, em diante. Um culto racional, 12:31. Se não me fugiu a memória. É assim que tem que adorar a Deus, rogo vossos irmãos, pois oitei bem. Aqui vai falando aquilo que provoca divisões e escândalo com a doutrina que aprendeste. Paulo está dizendo, afastai vossos deles. Então não pise nesse lugar não, que está no lugar errado. Pastor, mas para onde eu vou agora? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu nem vou falar para onde você vai. É você que vai orar, pedir discernimento a Deus e guardar o teu pé quando entrar na casa de Deus. Entrar para adorar a Deus. Não nessa sexta, na próxima sexta, para a honra e glória do Senhor, nós estamos começando a fazer culto e nós vamos colocar no grupo. Nós não estamos fazendo isso para ser visto, mas nós queremos pregar um evangélico verdadeiro que não estão pregando. Eu quero pregar o que está na Bíblia, o que está na palavra, o que está na Bíblia. Eu não preciso de inventar, eu não preciso de tirar um contexto da Bíblia, sabe, mandar lá, que não está na palavra de Deus, que é a gente mesmo que tira de si próprio. Então essas coisas hoje, a falsa adoração, é isso que você está vendo hoje. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que você que lê a Bíblia, que estuda a palavra de Deus e acompanha o Facebook, o Instagram, o YouTube, você vai ver muitos pastores também martelando em cima disso. Então do outro lado tem os loucos, que diz que está cheio do Espírito Santo, que não é nada do Espírito Santo, e do outro lado aí tem um homem cheio do Espírito Santo para combater essas coisas, que é para você não ser enganado. Você está numa igreja, são profecias negativas, são coisas que vêm da mente do homem, são setas lançadas da boca de uma pessoa que diz ser profeta, que não tem nada de profeta. Pastor, mas eu leio a Bíblia, eu não tenho estudo. Como que eu faço para aprender a Bíblia? Aprender algum versículo da Bíblia? Se dedique a Deus. Pede ao Espírito Santo, que é o que nós vamos fazer aqui. Meu esposo falou, vamos pedir direção ao Espírito Santo para nós fazermos culto nesse lugar. Mas tudo que nós vamos fazer, seja com direção do Espírito Santo. Aqui não vai ter eu, pula, grita, sapato. Nós não precisa disso, querido. Eu não preciso disso para pregar o Evangelho. Eu não preciso disso. Entenda bem. Não estou dizendo que quando o Espírito Santo desce sobre você e você está cheio do Espírito Santo, que é do Espírito Santo, esse negócio que você recebeu agora do alto céu, eu digo para você que a unção dada do Espírito Santo que está em você vai tocar em alguém, da direita, da esquerda. Aí começa o agir de Deus, a presença e o mover do Espírito Santo. Mas esse pula, grita, sapateado que está acontecendo dentro das igrejas, eu concordo com aquela moça, não tem nada a ver com o Espírito Santo, é falsa adoração. As pessoas, elas estão deixando a palavra de Deus e estão fazendo os cultos da maneira que elas acham que devem. E Deus está longe disso. Mas muito longe, a loucura está solta, a loucura está aí, mas Deus não está nesse negócio. Você pode até achar ruim quando a gente ministra assim, mas eu não vou deixar de ministrar aquilo que Deus determinou no meu coração, que é para você acordar para a vida. Tem um pastor aí que você vê no sobrenome dele que está sendo criticado, o cara prega em todo lugar, ele está pregando a palavra, ele está pregando o que muito não tem coragem de pregar. Você está plantado dentro do ministério, crendo no profeta, no pastor que está dentro da tua igreja,
que traz algumas profecias negativas, diabólicas de Satanás, e você crê que é profecia de Deus, e nada acontece. Aí você vai questionar Deus, porque não recebeu de Deus aquela falsa promessa que aquele profeta passou para você. Por isso que você tem que ler a Bíblia, porque quando você estuda a palavra de Deus, com pouco conhecimento que eu tenho, tá bom? Eu estou canso de falar, com pouco conhecimento que eu tenho, eu não gosto de debater nada da palavra da Bíblia, eu gosto de pregar o Evangelho. Se for para discussão, eu não entro nisso, porque eu prego com pouco conhecimento que eu tenho, que está na palavra de Deus, e busco o que está na palavra de Deus para passar para as pessoas. É que você tem que não dar credibilidade a esse tipo de pessoa, meu irmão. Você está perdendo o seu tempo. Pastor, eu estou nessa igreja, não estou me sentindo bem. Zapa daí, sai fora daí enquanto é tempo. Entendeu? Porque se Jesus vier e você está nesse pula-pula, grita-grita, achando que vai para o céu, você não vai para o céu. Quem é o Senhor para falar isso? É Bíblia, está na Bíblia. Quem disse que para ir para o céu nós precisamos de sapatear, de pular, subir em cima de parede? É adoração, meu irmão, é adorar a Deus. Você quer ver? Pega esses povos que estão fazendo isso, coloca um dia eles para adoração. Ou, não, oração. Você coloca um culto eu vou lhe dizer, vamos fazer oração, tira um dia e marca na tua igreja para ver quantos vai. São minoria que vai. Agora junta outra igreja que é igual à tua, convida para se juntar aquilo, e o povo passa lá e fala, a presença de Deus aí tá, coisa linda, coisa maravilhosa. Querido, estão deixando de pregar o evangelho e as pessoas estão sendo ceifadas por Satanás aí fora. Porque as pessoas estão preocupadas com pula-pula, grita-grita, festividade, campanha, sabe que não tem futuro nenhum, não sai disso, martela não sai disso, você entendeu? É prazer da carne, satisfazer a carne. E a presença do Espírito Santo, cadê? Eu repito mais uma vez, cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê a renúncia? Cadê o quebrantamento que não tem mais dentro da igreja? Cadê o compromisso com a palavra de Deus dentro da igreja? Está se indo embora. Então guarde o seu pé quando entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de touro. O teu sacrifício, isso que você está mandando, dizendo que Deus está te recebendo, essas coisas que você está passando para Ele não está. Você está cheio da carnalidade. Você precisa se converter, entregar sua vida para Deus, aí sim receber a porção que o Espírito Santo de Deus tem para você. E Ele vai te usar de uma maneira tão linda e tão maravilhosa que as pessoas vão ter prazer de estar do teu lado. Agora, aquela pessoa que não tem conhecimento de Deus, que não conhece a palavra de Deus, e entra num lugar desse, vazio, ele vai sair pior de lá. E sabe o que acontece? Ainda sai de lá, sabe o que? Questionando as igrejas evangélicas. Porque ele pensa que todas as igrejas é igual a essa, mas não é. As igrejas que pregam o evangélico verdadeiro, tem. E essas igrejas estão quietinhas. Você vê manifestação louca dessas igrejas, você não vê. Elas estão quietinhas, pregando o evangélico aí. Então não se engane com essa falsa adoração que está acontecendo dentro dos templos. Se você duvida do que nós falamos e critica, pede sabedoria a Deus. Está lá em Tiago capítulo 5, versículo 2. Se não me fugiu a memória, ou é versículo 2, capítulo 5 de Tiago, que diz: peça sabedoria a Deus que Ele dá e não cobra nada. O meu professor se chama Espírito Santo, porque quem me dá a revelação da palavra de Deus, da Bíblia, não é o pastor, não é o homem, é o Espírito Santo. Então, quando eu vou fazer a vontade do Espírito Santo, quando eu procuro a fazer a vontade do Espírito Santo, aí eu conheço que o texto que eu estou ligando, que eu estou lendo na Bíblia, eu estou tendo revelação da palavra. Aí eu posso pregar o que está na palavra de Deus. É o que nós vamos fazer aqui. Fique com essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Nós falamos o que Deus manda. E nós falamos o que está na palavra de Deus.
Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.